Bem, gente, continuando nossa aula de lucro presumido, nós tínhamos parado nesse bônus aí, né, que o item 8.1 diz que empresas optantes do lucro presumido, né, que se enquadram naquelas atividades previstas na lista 8.1, elas terão a redução de 32, né, para 16%, desde que a receita total anual não ultrapasse 120 mil reais. Bom, então aqui vamos continuar aqui nossos slides. Deixa eu só passar aqui. Isso. Bom, a receita bruta de vendas e serviços, deixa eu pegar aqui um marca-texto. Bom, a receita bruta das vendas e serviços sobre a qual incidirá o percentual de determinação do lucro presumido compreende o produto da venda de bens, né, nas operações de conta própria, o preço de prestação de serviço em geral, o resultado oferido nas operações de conta alheia e as receitas de atividades ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas em qualquer dessas hipóteses. Na receita bruta inclui-se tributo sobre excedentes de valores decorrente de ajuste a valor presente de elementos de ativo decorrente de operações de longo prazo, o que determina o inciso 8º do capítulo do artigo 183 da legislação societária. Bem, então vamos entender o que é que quer dizer essa parte aí da legislação do lucro presumido. Bem, ele diz aqui que é o produto da venda própria, então são as próprias receitas de vendas efetivamente que a empresa obteve naquele período, naquele trimestre. É, e também decorre das atividades principais que não estão compreendidas anteriormente. Então, se porventura eu tiver um ganho não operacional, né, esse ganho não operacional ele não integra a base de cálculo do lucro presumido. Então, só entrega a base de cálculo do lucro presumido aquelas receitas que efetivamente a empresa obteve decorrente de sua atividade principal. Né? As outras não integram a base de cálculo para fins do lucro presumido. Aqui, o que é que deve ser excluído, né, da receita bruta, né, como nós já dissemos anteriormente, né, as vendas canceladas, as devoluções, né, os descontos, os tributos não cumulativos, né, ou seja, aqueles tributos que você pode compensar ele em outro momento, né, a exemplo, por exemplo, do ICMS, numa operação normal, né? Então, são essas situações que eu devo excluir da base de cálculo, né, da minha receita bruta para fins de cálculo do lucro presumido, né? Então, cálculo do imposto, né? Aqui eu tenho uma alíquota básica para imposto de renda 15%, né? E 10% aplicado sobre a parcela do lucro presumido que exceder o limite de 60 mil reais. Por exemplo, se eu tiver uma receita, digamos, um lucro presumido de 80 mil e observe que esse 80 mil reais ele ultrapassa os 60 mil aqui. Então, nesse caso, eu vou tirar 60, né? 60 menos 80 aqui, eu vou encontrar, opa, perdão, vou encontrar 20 e sobre esses 20 mil eu vou, né, vou multiplicar por 10%. Então, é esse adicional aí, né, de imposto que eu pago, né, daquelas receitas que porventura, daquelas receitas, né, daquele lucro que ultrapassa 60 mil no trimestre. Né? Caso o trimestre incompleto, o limite corresponderá ao resultado multiplicado de 20 mil reais pelo número de meses no período de apuração. Né? Bom, agora vamos. Então, toda a sistemática que nós discutimos até então foi o lucro presumido para fins de imposto de renda. Né? Nós não podemos esquecer que temos o lucro. Deixa eu até escrever aqui, gente, que tá, o slide está errado. É lucro presumido. Então, o lucro presumido da contribuição social sobre o lucro. Né? Então vamos lá. Então compreende a base de cálculo da contribuição social em cada trimestre, o montante determinante das seguintes parcelas: valor, restante de aplicação dos percentuais específicos sobre a receita bruta da atividade. Então observe que basicamente é a mesma sistemática do imposto de renda, né? Ou seja, eu vou considerar, né, a receita bruta. Essa receita bruta é aquela receita menos as deduções, né? E os ganhos de capital.
né, rendimentos e ganhos líquidos oferidos em aplicações financeiras e demais receitas, resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas na letra anterior, os respectivos valores decorrentes de ajuste a valor presente. Então, observe que, ao contrário do imposto de renda, na contribuição social eu tenho que botar aqueles ganhos não operacionais, né? Aquelas outras receitas, aquelas outras despesas, que porventura a empresa venha a incorrer no trimestre. Então, no imposto de renda, eu não considero esses ganhos, né, extras. Já para a contribuição social, eu levo isso em consideração, né? Então, o lucro presumido para fins de contribuição social será as receitas oferidas no trimestre, as receitas líquidas, mais aquelas receitas não operacionais, né? Aquelas receitas não operacionais e o percentual de presunção em função da atividade, né? Aqui eu tenho um percentual de presunção, né, para fins de contribuição social. Aqui eu tenho atividade econômica, né? Aqui também eu tenho outra atividade econômica, né, para fins de CSSL, né? A alíquota básica da contribuição é de 9% para as pessoas jurídicas não financeiras, inclusive para administradoras de mercado de balcão, tererê, 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 e tal. Para as pessoas jurídicas administradoras de cartão de crédito e associação de poupança e empréstimo, a alíquota básica é 15%. Então, nós temos dois tipos de alíquotas básicas. A geralzona, que é 9%, né, para a grande maioria significativa das operações é 9%, e 15% para as instituições financeiras de forma em geral. Bem, então, basicamente, nós terminamos aqui a discussão teórica do lucro presumido para imposto de renda, para contribuição social sobre o lucro. Saliento que essa aula aqui nós já discutimos em sala de aula, né? Eu só estou passando ela aqui, gravando ela em vídeo, seguindo aquilo que nós tínhamos estabelecido em sala de aula, que eu faria, né, eu voltaria a esse assunto novamente em sala de aula, mas por conta das circunstâncias, né, que impediram que nós tivéssemos a aula, né, eu estou gravando essa aula e na próxima semana, né, na próxima aula, eu vou estar, né, se debruçando sobre aquela lista de exercícios para nós exercitar a aplicação prática do lucro presumido. Um abraço a todos, bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima.